Tá certo que ninguém mais tem tempo para nada nos dias de hoje, mas isso não chega a ser desculpa para confundir leitura rápida com leitura ligeira. Sejam bem-vindos, queridos espectadores do Admirável Mundo Livro, bem-vindos leitores de todo o universo. Hoje aqui no seu canal de leituras e de indicações, mais um vídeo da série 5 livros. E como eu sei que a vida não tá fácil para ninguém, hoje nós vamos falar sobre 5 livros que você pode ler em um dia. Primeiramente, vamos entrar num acordo aqui. Não acredite na maioria desses cursinhos picaretas de leitura dinâmica. A velocidade média de leitura é uma coisa de fato subjetiva. E embora ela possa ser acelerada por meio de exercícios, é muito generalizante dizer que uma pessoa possa ler um determinado livro no mesmo tempo que outra. Então o nosso critério foi escolher livros curtos, com 150, 160 páginas no máximo, garantindo que se você pegar um domingo ou um dia de folga para tentar realizar essa empreitada, você pode ler até 10 páginas por hora e vai terminar a ponto de conseguir dormir 8 horas no fim daquele dia. Portanto, sem mais delongas, que hoje o tema não permite, vamos à nossa lista. Há aproximadamente 2 anos, o argentino Pedro Mayral teve publicado aqui no Brasil um romance chamado A Uruguaia, que se tornou uma espécie de febre literária. Foi bastante elogiado por muitos outros escritores que o leram, por gente da imprensa. Foi uma espécie de pequena coqueluche essa história sobre um homem de meia idade que tenta desesperadamente engatar um caso amoroso com a uruguaia do título como uma espécie de aventura que o resgatará da modorra medíocre de uma vida em crise profissional e no casamento. Bom, eu não sou uma das pessoas que gosta desse livro, mas eu gosto muito do primeiro romance de Pedro Mayral, publicado em 1998, e que se chama Uma Noite com Sabrina Love. Basicamente, a história de Uma Noite com Sabrina Love é quase a mesma de A Uruguaia, mas é contada, em vez de ser pelo ponto de vista de um homem equivocado de meia-idade, de um adolescente introvertido do interior. E essa pequena mudança na perspectiva faz todo sentido e torna este romance um romance muito melhor do que A Uruguaia. Uma Noite com Sabrina Love é narrado pela perspectiva do jovem Daniel, um rapaz que mora no interior profundo da Argentina, numa cidade fictícia chamada de Curuguaçu, trabalha num frigorífico, não tem muito dinheiro, perdeu os pais num acidente de trânsito e vive ali uma vida um pouco estagnada numa cidade modorrenta onde nada acontece. Os momentos de cor nessa existência cinzenta vêm das madrugadas que ele passa assistindo ao programa da estrela pornô Sabrina Love numa televisão turbinada com um dispositivo ilegal para captar canais que ele não deveria estar vendo naquele horário. O elemento que coloca a trama da narrativa em andamento é o fato de que ele, sem contar nada para a irmã e para os adultos que o circundam, inscreveu-se num concurso promovido pelo programa de Sabrina Love para passar uma noite com ela num hotel de Buenos Aires. Ele vence esse concurso. A primeira metade do livro dedica-se à jornada de Daniel em direção a Buenos Aires. A segunda metade do livro já enfoca as consequências do encontro de Daniel com Sabrina Love. Essa primeira metade da jornada, ela se assemelha muito a uma espécie de viagem iniciática ou a um road movie transgressor, porque Daniel precisa ir a pé até um determinado ponto, aí dali ele pega uma balsa, atravessa até um outro determinado ponto, vai até um posto de gasolina, pega uma carona, entra num caminhão, aí depois nesse caminhão ele acaba sendo assaltado por 2 caras que também entraram no caminhão. Ou seja, como ele não tem dinheiro para nem autorização em tese para fazer essa viagem, ele precisa se virar da forma como dá. Cada encontro, cada novo episódio pelo qual Daniel passa durante essa viagem é um elemento a mais na grande jornada de amadurecimento que é esta narrativa. E talvez seja isso o que para mim, como um leitor, e o leitor que está recomendando o livro para vocês, torne este romance superior ao insensado A Uruguaia.
Nós temos aqui uma fantasia masculina óbvia, a de um rapaz que vai perder a virgindade com uma atriz pornô bastante experimentada. Mas o fato de essa ser a fantasia de um adolescente em início de vida e que vai ser duramente rebatida e confrontada pela realidade na segunda metade, quando ele finalmente chegar até Buenos Aires, conhecer Sabrina Love, encontrá-la no hotel e ver inclusive os bastidores pouco glamurosos dessa indústria do sexo, da qual ele também é parte como consumidor dessa indústria de fantasias. Esse é o tipo de tratamento que para mim engrandece esse livro e é basicamente o que perde completamente a Uruguaia, essa fixação do personagem Lucas, que é o personagem principal de A Uruguaia, em revigorar a sua vida por meio do encontro com uma jovem estrangeira num outro país, também uma fantasia masculina bastante óbvia. Ela não é desconstruída com o mesmo vigor do que neste livro, que é de 1998, ou seja, muito anterior. Sem dúvida, um dos romances mais impactantes desta década, A Vegetariana, de Han Kang, uma escritora sul-coreana, venceu o Man Booker Prize, um prestigioso prêmio britânico, em 2016. A história enfoca uma jovem mulher chamada... agora que eu vou errar esse troço, cara. Yeonke. Yemi. Como? Yemi. Repete para mim, por favor. Yemi. Tá, vamos de Yeonke, que eu não vou conseguir dizer isso. Yeni é uma jovem dona de casa sul-coreana, vive com o marido numa vida aparentemente normal e sem nada de especial ou turbulento, até que passa a ter sonhos muito violentos com morte e sangue. E a partir daí, ela decide se tornar vegetariana depois de jogar na lata de lixo todas as carnes que tinha no freezer. Essa mudança, motivada por uma aversão incontrolável de Yeni por sangue e morte, vai se tornando cada vez mais radical e surpreendente para aqueles que a circundam, à medida em que ela vai mergulhando cada vez mais no compromisso radical que isso representa. Ela deixa de usar roupas, por exemplo, e passa a viver andando nua pela casa, ela deixa de usar produtos no cabelo, deixa de se pentear, e aqui isso quebra, digamos assim, a normalidade rígida que uma sociedade altamente reprimida e machista como a sociedade sul-coreana espera do papel de uma dona de casa, mesmo uma dona de casa contemporânea do século XXI. Embora Yeni seja a protagonista, ela não tem voz no livro, a não ser a descrição dos seus sonhos. Toda a história é narrada por 3 pontos de vista. O primeiro deles, o do marido, que se decepciona brutalmente e vai se afastando cada vez mais da mulher, à medida em que se dá conta de que toda aquela transgressão vinda de uma mulher que ele considerava absolutamente comum e sem nada de especial, significa não apenas a perda do controle que ele, em tese, marido, teria que ter sobre ela, como o fato de que ela está se tornando uma pessoa extraordinária e, portanto, intimida esse marido que é, fundamentalmente, um homem extremamente medíocre. O segundo ponto de vista é o do cunhado de Yeni, o marido da sua irmã, um artista visual que se torna cada vez mais atraído quase no limite da obsessão, por essa cunhada, que de repente resolveu não apenas parar de comer carne, mas se tornar uma figura completamente exótica para os padrões de tudo que ele já conheceu. Ele então convence Yeni a participar de uma obra que ele está tentando realizar, que seria usar o corpo dela como tela para pintar motivos florais, ramos de plantas, algo que vem, digamos, encontrar a ilusão cada vez maior de Yeni de que a única forma de ela se salvar, parar com os sonhos, seria se transmudar numa planta. É uma espécie de projeto que ela vem a realizar, ao menos mentalmente, na terceira parte do livro, que é narrada pelo ponto de vista da irmã. Nesse momento, Yeni já está em uma instituição psiquiátrica e a irmã cuida dela. Ela mergulhou cada vez mais nessa ideia de ser uma planta. O casamento da irmã foi pro saco, porque obviamente nessa coisa aí de pinta ali, pinta aqui, o projeto do cunhado se realiza, que também era, o projeto na verdade era ter um caso com ela. Mas a irmã não consegue abandoná-la e é tratada como uma pessoa extremamente sensata e atenciosa.
Preocupada com o destino dessa irmã, Yennefer está basicamente vivendo apenas de água, porque acredita ter se tornado uma planta. A partir daí, bom, eu não vou dar o spoiler do livro todo, eu estou só dando a ideia de o quanto essa narrativa é interessante e quanto ela tem camadas extremamente simbólicas, além, obviamente, de ser bastante direta, muito bem escrita, mas bastante direta. A escavação não apenas psicológica dessa mulher, que é um enigma para aqueles que a estão narrando, dado que ela não tem uma voz direta, como também o quanto ela perturba essa sociedade altamente estratificada em que tudo deveria estar certinho e de repente há essa rebelião feminina que foge do script. Há aí uma crítica muito poderosa sobre o quanto a estrutura familiar rígida, tradicional em sociedades muito repressivas são na verdade instrumentos de dominação e uma armadilha para a maioria das mulheres com alguma necessidade de autoexpressão ou de pensamento independente. Quando o escritor de uma narrativa fantástica ou alegórica consegue criar um mundo excepcional e extremamente original, um dos grandes desafios é equilibrar a narrativa que ele está se propondo a contar com a necessidade constante de apresentar para o leitor esse universo, e é no equilíbrio entre essa necessidade de apresentação, que não pode virar uma explicação detalhada e enfadonha, e a conjugação dessa explicação com o desenvolvimento da narrativa, que é nesse imbricamento que a gente conhece a grande construção desse tipo de romance. É o que nós vemos, por exemplo, no romance Planolândia, publicado em 1884 pelo escritor inglês Edwin Abbott. Planolândia é uma novela bastante curta em que um universo bidimensional é habitado apenas por figuras geométricas, e a narrativa é trazida a nós por um quadrado que vive nesse universo e que explica como não apenas eles vivem nesse universo bidimensional, como essas figuras geométricas interagem e o complexo arcabouço social que as cerca e que na verdade é uma grande sátira às intrincadas camadas sociais da Inglaterra vitoriana e aos preconceitos de classe vigentes naquele tempo. Na sua primeira edição, em 1884, Abbott publicou a obra com um pseudônimo de A Square, que basicamente seria um trocadilho em inglês para um quadrado. O quadrado que narra esse pequeno romance utiliza-se de matemática e de descrições sociais para nos explicar como funciona a realidade num universo bidimensional. As formas geométricas que ali habitam, elas têm uma hierarquia de classe que varia e que é estabelecida tanto pelo número de lados que elas possuem, quanto pela perfeição de suas formas. Formas geométricas diferentes não podem se casar entre si, dado que isso afronta os códigos morais dessa sociedade. As figuras femininas não têm lado, são apenas um traço, e, portanto, de determinados ângulos elas não são vistas em extensão, elas são vistas apenas como um ponto, numa percussiente alegoria da invisibilidade e mesmo da constrição da situação da mulher numa sociedade como a sociedade vitoriana. Boa parte do livro é o quadrado se dedicando a explicar como esse mundo funciona. E é uma leitura absolutamente interessante por conta da capacidade imaginativa que Abbott claramente coloca nessas descrições e o quanto muito do que está ali pode ser transposto tanto para a Inglaterra vitoriana, na qual ele escreveu, como para algumas sociedades e costumes dos dias de hoje. Até que em um determinado momento da narrativa, uma esfera vinda de algum outro lugar pousa no universo de Planolândia e faz com que o quadrado tenha a noção de que existe uma outra dimensão acima da bidimensional, a nossa dimensão espacial, a terceira dimensão. A partir daí, o quadrado tem completamente virado de cabeça para baixo e expandido, explodido em 1000 pedaços, aquela visão de mundo bastante rígida e até mesmo confortadora que ele tinha até aquele momento. Uma das coisas surpreendentes desse romance é que, escrito numa época em que Albert Einstein ainda nem era um físico atuante, ele intui muito do que hoje em dia os físicos discutem na teoria das supercordas a respeito de várias dimensões concentradas na nossa realidade.
Há uma corrente da física que acredita que nós tenhamos 10 dimensões de espaço e uma de tempo. A maioria delas, obviamente, microscópica. Mas essa intuição vinda da cabeça de Abbott, ela é acachapante até ainda hoje, dado que ele usa conceitos matemáticos bastante precisos para essa história que é, ao mesmo tempo, uma sátira bastante divertida. Número 2! O autor francês Emmanuel Carrère se tornou, à medida em que a sua carreira evoluía, especialista num determinado tipo bastante peculiar de literatura, aquele que mistura a ficção com o jornalismo, a reportagem e o ensaio. Talvez o mais correto mesmo seja dizer que na última década e meia, 2 décadas, ele se dedicou a livros de não ficção, escritos com uma sofisticação e um domínio narrativo próprio da ficção. Porém, no início da sua carreira, Carrère era um ficcionista um pouco mais tradicional, e é um livro dessa fase que eu vou indicar para vocês aqui. Com um título de comédia, O Bigode é, na verdade, uma novela bastante perturbadora sobre os limites entre realidade e ficção. O Bigode narra a história de um protagonista sem nome, um homem aparentemente comum e normal, que a vida toda usou bigode, e que num determinado dia, num impulso imotivado, decide tirá-lo depois que a mulher com quem ele é casado há 5 anos foi até o mercado para fazer algumas compras. A ideia é, ele senta numa poltrona, fica esperando ela voltar, e a ideia é que ela tome uma surpresa, uma vez que ela nunca o conheceu sem o tal bigode. Porém, quando ela chega, ela não fala nada. E ele se impacienta, e ele vai ficando tenso, e ele acha que ela na verdade está brincando, escondendo o seu choque, e aquilo leva a uma das primeiras fissuras que aparecem na vida desse homem, no momento em que ele insiste que ele já teve um bigode, e ela disse que ele nunca teve bigode. Dali eles vão até a casa de uns amigos, todos os amigos o tratam normalmente como se ele nunca tivesse tido bigode, e ele começa a trazer o assunto à tona, dizendo: eu tinha um bigode, eu tirei o bigode hoje de manhã. Não, nós nunca te conhecemos com bigode, é a resposta um tanto perturbadora dos seus amigos e colegas. E aí o romance, que tinha uma pegada originalmente de comédia e de comédia ligeira, a se tornar um pouco mais doentio e demente no momento em que ele vai se tornando cada vez mais obcecado por provar que ele já teve um bigode, e portanto ele precisa tentar encontrar onde estão fotos, e à medida em que ele vai buscando registros, tentando encontrar o bigode, e ele não consegue encontrar essas fotos, ele começa a achar que ele está sendo vítima de uma grande conspiração armada pela maioria dos seus conhecidos, e ele tenta descobrir por que essa conspiração existe. E esse mergulho em espiral, nessa atmosfera de loucura, ele vai transtornando cada vez mais o personagem, e à medida em que nós vamos lendo, nós, os leitores. É uma obra muito bem escrita, numa narrativa muito bem encadeada, a prosa é certeira e muito elegante, e o que torna esse mergulho na loucura desse personagem e na incapacidade cada vez maior desse personagem de definir o que é real, o que é imaginário. É um turbilhão de sensações desencontradas que vão numa espiral cada vez mais descendente até o final do romance, que é narrado numa prosa extremamente sóbria, mas que tem uma cena extremamente impactante, daquela de dar um soco no estômago do indivíduo, assim, de provocar um certo desequilíbrio no leitor, pensando: ops, o que está acontecendo? É um grande livro, é um, digamos, pequeno grande livro. Ao montar essa lista, eu tentei fugir do óbvio, escolhendo livros que não apareceriam em várias das 1000 listas semelhantes que eu sei que existem na internet. Eu até pesquisei algumas, tentei não chegar a muitos denominadores comuns com elas. Mas tem um livro que eu decidi que, por mais óbvio que ele fosse, ele precisava estar aqui, pela sua importância na nossa literatura e até pela sua qualidade literária: O Alienista, de Machado de Assis.
Às vezes é até um pouco difícil tentar explicar para os leitores mais jovens o que nós, os leitores um pouco mais velhos e que ainda acompanhamos Machado de Assis com paixão, queremos dizer quando falamos do seu humor, que não só existe como é uma chave de leitura fundamental para muito do que já se escreveu sobre ele. Basta ver, por exemplo, o livro de Alcides Maia, Machado de Assis, Notas sobre o Humor. O fato é que talvez uma das melhores maneiras de explicar o humor de Machado seja fazer as pessoas rirem com ele, e talvez nenhum dos seus livros seja mais apropriado para isso do que esta delirante sátira, não apenas a sátira às certezas pétreas que muitas vezes são disfarçadas de ciência, como a própria insanidade geral. O Alienista se passa na pequena cidade de Itaguaí, para a qual volta, após uma vencedora carreira acadêmica na Europa, o médico alienista Dr. Simão Bacamarte. Já na sua chegada, Simão Bacamarte estabelece a Casa Verde, uma casa de orates, como o livro descreve, que nada mais é do que uma casa para tratamento de alienados, um termo que naquela época era médico e não político. Simão Bacamarte é um conceituado médico de saúde mental que vem para a cidade e logo assume poderes plenipotenciários e começa a internar as pessoas na Casa Verde pelo que considera comportamentos insensatos. A questão é que, como um sujeito extremamente metódico que acha que a saúde mental está no perfeito equilíbrio das ações, qualquer pequena insensatez logo se transforma num motivo para alguém ser internado na Casa de Orates. Ocorre uma revolução na cidade, a revolução depõe a Câmara Municipal, mas os sujeitos que assumem a Câmara Municipal não fecham a Casa de Orates, pelo contrário, eles formam a cada sucessiva deposição, os novos ocupantes da Câmara Municipal assinam tratados e colaborações com Simão Bacamarte, porque é interessante que os inimigos políticos desses homens vão parar também na Casa Verde. A determinado momento, sem que precise ser apontado por elementos externos, Simão Bacamarte se dá conta de um absurdo inevitável. Ele trancafiou 3/4 da população da cidade, e é impossível que a maioria dos habitantes de uma cidade sejam loucos. Portanto, ele refaz a sua teoria, solta todo mundo que havia aprisionado e passa a procurar apenas aquelas pessoas que dão mostras extremas de sensatez. Inclusive, em alguns dos momentos mais engraçados da língua portuguesa, há momentos em que homens que foram presos na Casa Verde por uma insensatez na primeira parte do livro, mostrando-se muito sensatos pelo trauma da experiência, voltam a ser trancafiados na Casa Verde. Publicada em 1882 como parte de uma coletânea chamada Papéis Avulsos, o Alienista hoje em dia já teve várias reedições como uma novela independente, pode ser encontrada em toda parte, inclusive na internet. É uma das melhores coisas que vocês vão ler na literatura brasileira. Vocês me cobrem se vocês não acharem isso, venham me xingar nos comentários, eu aceito esse desafio. É um romance que precisa ser lido não apenas como uma obra clássica da nossa literatura, mas cada vez mais como uma alegoria involuntária de tudo que nós estamos vendo hoje, no momento em que o país marcha inapelavelmente para uma nova onda de insensatez que parece não ter fim. Gente, era isso. Esse foi o nosso 5 livros desta semana. Deixem as suas sugestões nos comentários. Digam se vocês gostaram desse tipo de vídeo, que eu posso fazer uma parte 2 ou 3 no futuro. Façam saber aos seus amigos que aqui se discute livros e que aqui é o lugar dos leitores.